visão da escada. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E, temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 10 a 22. Olá, como vai? Tudo bem? Novamente, estamos aqui para o estudo da palavra do Senhor. A história da redenção, a história da salvação. Você conhece? Você já foi alcançado por Jesus Cristo e salvo. A Bíblia é importante, é a palavra de Deus, e devemos ler para conhecer essa história magnífica, essa história sem igual. E essa história é real, única, verdadeira. E somente vamos ter a compreensão por meio do Espírito Santo de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, nós oramos, pedindo que o Espírito Santo ilumine e nos faça compreender a sua palavra, porque foi Ele quem escreveu, inspirando os homens santos que foram escolhidos para escrever a palavra de Deus. Então, somente Deus pode nos ensinar, pode nos revelar
Somente o Espírito Santo pode revelar a verdade, a história da redenção. E oramos pedindo que o Espírito Santo nos ajude a guardar em nossas mentes e corações a sua palavra, praticando-a em nosso viver diário. Eu convido você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia e a orar a Deus, clamando para que o Espírito Santo ensine você. Isso é importante, porque Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança, desde lá de Gênesis, em Adão, ele continuou o seu pacto com Jacó. Jacó, um homem fraudulento, um homem em fuga, porque ele enganou seu pai, enganou seu irmão, e ele agora fugiu, porque o seu irmão queria matá-lo. Então ele vai para Harã, seguindo a orientação de sua mamãe, Rebeca. E ele vai para a cidade, para o lugar dos parentes da sua mãe, fugindo de Berseba para Harã. E no meio do caminho, para descansar, Jacó vai dormir num campo aberto e ele pega uma pedra e a coloca como travesseiro. E ao dormir nesse lugar, ele chamou de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E Jacó é visitado por Deus. O Senhor lhe apareceu em sonho. E uma escada que estava posta na terra, cujo topo atingia o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela, como nós lemos no texto de Gênesis 28, a partir do versículo 10. E nesse sonho, Deus aparece a Jacó, dizendo palavras de graça, palavras de segurança, palavras que expressavam a fidelidade divina às promessas feitas a Jacó e aos seus antecedentes, aos seus ancestrais. Palavras essas foram ditas a um homem fraudulento e em fuga. O mesmo Deus que havia chamado, protegido e abençoado Abraão e Isaque, agora estava falando com Jacó, fazendo-o ver, perceber que o Deus de seu pai era o Deus que estava se dirigindo a ele. E essa continuidade do relacionamento de Deus com os descendentes de Abraão foi enfatizada pelo que foi acrescentado a Jacó. Deus dá a Jacó a garantia que os seus descendentes seriam herdeiros da terra, possuidores da terra, e que a sua descendência seria numerosa. O versículo 14 de Gênesis 28, a sua descendência será como pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, disse Deus a Jacó. Então, novamente, e é uma repetição
da promessa feita a Abraão e feita a Isaque, como nós já vimos. E Deus prosseguiu, assegurando a Jacó a numerosa descendência, que seria em todas as direções. E isso mostra que isso vai muito além das fronteiras de Canaã. Então Jacó, a sua descendência, deveriam ser canais de bênçãos, agentes de bênçãos para todos os povos da terra. E Deus falou a Jacó, Jacó, não merecedor, em fuga, desamparado, que nada, Jacó não tinha nada para oferecer em troca. Deus se revelou de uma forma, revelando a sua soberania. E essa soberania, essa revelação de Deus a um homem indigno, e foi motivada pela sua graça, misericórdia e fidelidade. Assim como Deus havia se revelado a Abraão em sua aliança, em seu pacto, ele fez também com Jacó, que humanamente falando, a gente pensando, analisando, parece que Jacó foi mais indigno ainda do que Abraão e Isaque, do que seu pai, seu avô tinham sido. Deus não pediu uma resposta verbal de Jacó, mas Jacó refletiu traços positivos do seu caráter ao dar a sua resposta. Primeiramente, Jacó, ele reconheceu a presença de Deus. Quando Jacó despertou do sono, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Senhor, com todas as letras maiúsculas, se referindo a Deus Criador, ao grande Eu Sou. Então, Jacó reconhece a presença de Deus nesse momento. O Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E o lugar onde ele havia parado, Betel, mas do qual ele ia continuar a sua fuga. E foi mesmo o lugar onde Deus estava presente. E ele admitiu que até aquele momento ele não estava consciente disso, ele não estava ciente disso. Mas agora, ao despertar, ao ouvir aquelas palavras do Senhor, ele reconhece, ele percebe, toma consciência de que esse lugar era um lugar espantoso, porque era onde Deus tinha sua casa. E ele diz: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E esse lugar, que é Betel, nós ficamos sabendo, e Betel quer dizer casa de Deus, significa casa de Deus. Deus tinha sua casa ali. Jacó tomou consciência disso e Jacó entendeu ser a entrada, a entrada da habitação celestial,
a sala do trono de Deus, porque a escada que vinha lá que atingia o seu topo atingia o céu, ela estava posta na terra, mas o seu topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó entendeu que ali era a entrada da habitação celestial e do trono de Deus. E o santo, majestoso Senhor do universo e do pacto voltou seus olhos para um fugitivo enganador. Segundo, ele levantou um memorial usando a pedra que ele tinha usado como travesseiro. Ele levantou um memorial no versículo 18 e versículo 19. Na manhã seguinte, Jacó, ele levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó levanta esse memorial, esse pilar de pedra que deveria testemunhar a Jacó e a sua descendência que Deus havia aberto os céus para ter comunhão com o seu servo e dar-lhe a ocasião para adorar ao Senhor. Entornar o óleo, o azeite sobre a pedra, sobre o memorial, foi um ato de consagração e adoração a Deus. Nos lembramos do Filho de Deus, que desceu do céu, que veio a nós. E no batismo de Jesus Cristo, a voz do céu, o Espírito Santo descendo sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus Cristo, o Santo, desceu do céu para nos levar de volta à comunhão com Deus, o Senhor. O mesmo Deus que falou com Jacó, o mesmo Deus que prometeu a Jacó uma numerosa descendência e a terra por herança. É o mesmo Deus que enviou Jesus, que veio até nós, o Emanuel, o Filho amado. E Jacó também fez um voto. E essa expressão, esse voto que Jacó fez, não sugere uma troca. Refere-se, antes de tudo, à consagração a Deus. No versículos 20 até o 22, Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente darei o dízimo. Veja bem, Deus já havia falado a Jacó: a terra que você está deitado, Jacó, vou dar a você e a sua descendência.
E você terá uma descendência como o pó da terra. Você consegue contar o pó da terra? Imagina o tamanho dessa descendência. E você vai se estender por todas as direções, em todos os lugares. E a sua descendência, nessa descendência, todas as famílias da terra serão benditas. Então, toda essa promessa de Deus já estava assegurando, garantindo a Jacó. Então, Jacó, nesse momento que ele faz esse voto, não é em troca de receber bênçãos. Esse ato verbal obriga aquele que fez, que realizou, obriga a fazer, a cumprir o que foi dito. E tem a força de um juramento. E tal voto foi feito em resposta a Deus. Primeiramente, ao que Deus prometeu, deu, fez ou comandou. E Jacó confessa que Deus demonstrou a sua fidelidade de acordo com o seu pacto. Ao fazer o que havia prometido, Deus o capacitou a ser um homem da aliança. Próprio Deus é quem capacita. E Jacó demonstrou a sua gratidão quando ele diz: tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Então Jacó, ele em gratidão, ele demonstrou isso, devolvendo 10% de tudo o que o Senhor lhe desse. E Jacó iria fazer o mesmo que o seu avô Abraão fez lá em Gênesis 14, versículo 20, e Abraão deu dízimo de tudo ao Melquisedeque, ao rei de Salém. E em ambos os momentos, o dízimo dado é registrado como uma resposta espontânea e grata às bênçãos de Deus. O dízimo foi um ato de adoração. Por meio dele, Deus foi glorificado, foi reconhecido, honrado. Não foi uma troca. Jacó, ele reconheceu a presença de Deus, ele levantou um memorial e ele fez um voto. O que nós aprendemos com essa lição aqui nesse momento da vida de Jacó? Esse episódio do sonho de Jacó não fala de nosso acesso a Deus, mas da iniciativa de Deus em vir até nós. E essa certeza, essa convicção de que Deus veio até nós, essa certeza deve nos acompanhar nos cultos, em nossos cultos públicos e em todos os momentos da nossa vida. Aliás, esse é o diferencial entre o pacto com Deus e qualquer acordo com outro ser humano. Porque Deus é o Senhor do pacto, o Senhor da aliança.
E nós somos incluídos nele, nesse pacto, conforme o seu critério, pela sua graça e segundo os seus termos. E Deus concede o que promete, o que Ele prometeu nos conceder. Deus concede. E Ele é fiel. Fiel às suas próprias promessas e não a nós. Devemos também entender, segunda coisa, que Jacó poderia fugir de Esaú, mas da presença de Deus ele nunca poderia fugir. Era inevitável a fuga da presença de Deus. O Salmo 139 diz que o salmista diz que se ele for ao sol, se ele for ao abismo, onde ele for, Deus estará ali. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus está em todo lugar. Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas e Deus é todo-poderoso. Então, Jacó jamais poderia fugir de Deus. Ele poderia fugir de Esaú, mas não de Deus. E essa visitação de Deus ocorrida aqui, nesse momento, mostrou a Jacó que a fuga não era inteiramente possível e Deus não tinha a menor intenção de afastar-se das promessas feitas aos pais de Jacó. E Jacó não tinha a menor possibilidade de fazê-lo fugir e ser um agente da aliança. Terceira coisa, Jacó. A gente costuma ver Jacó como um enganador, como um negociador, mas nós devemos prestar atenção e enfatizar que, ao fazer tais promessas, Jacó já havia recebido as garantias pactuais de Deus. Ou seja, Jacó, ao fazer aquele voto a Deus, ele já havia recebido a promessa, as garantias. Deus já havia dado a garantia a Jacó de todas aquelas promessas. Então, nós aprendemos que é bom fazermos votos ao Senhor, mas eles expressam a nossa dedicação apenas e a nossa consagração. Jamais os votos limitam Deus. Jamais limitando Jacó, quando fez os votos, ele não estava limitando o Senhor quanto ao que ele havia planejado. Então nunca, não é uma moeda de troca, não é barganha. Com Deus não existe barganha. Foi consagração. Então os votos que fazemos é consagração e adoração a Deus, como fez aqui Jacó. E nunca esqueçamos disso. Então, tudo isso que aprendemos com Jacó, Calvino diz que, referindo-se que Abraão, Isaac, Jacó, todos erraram, fizeram coisas
que nós já vimos aqui, que a gente acha absurdo, mas nós também erramos, cometemos pecados. Então não importa quão justa é a causa, nunca se pode usar meios ilícitos para alcançar um fim nobre. Os pecados deles, de Abraão, de Isaac, de Adão, de Noé, os pecados deles eram opostos à natureza e caráter de Deus. E nesses relatos, Deus não justifica os pecados. Jacó e Rebeca sofreram consequências do seu erro. Eles foram separados, a separação, e nunca mais eles se veriam novamente. E Jacó teve um tempo muito difícil lá em Harã, trabalhando para o seu tio Labão. Jacó sofreu ali, e ele mesmo foi enganado por seu tio, lá em Gênesis 29, podemos ver isso. Ele não recebeu um pagamento total do seu serviço durante esse período, Gênesis 29, Gênesis 30. Então, a consequência do pecado eles sofreram, do seu erro. Então, Deus os perdoou graciosamente e os chamou para que eles vivessem de acordo com as exigências morais de Deus. Então, a graça, a misericórdia de Deus, elas são enaltecidas, são exaltadas na maneira pela qual Deus continuou a considerar falíveis e sujeitos ao erro aqueles homens, como eram. Mas Deus os chamou para serem seus servos pactuais, seus servos da aliança. E esses homens, todos falhos, nós não devemos colocá-los num pedestal. Estão aqui na Bíblia, são homens que estão acima de tudo. Não, não. A vontade de Deus, a vontade moral de Deus é que deve servir para nos guiar nessa vida. Somente Jesus Cristo nós devemos adorar. E Ele, sim, é o nosso padrão, o modelo perfeito, sem erro, sem pecado, que venceu a morte, ressuscitou, está vivo e nos chama para esta aliança com Deus, aliança perfeita, que Jesus Cristo cumpriu de maneira perfeita e completa. Deus abençoe você.